Olá, a paz do Salvador Jesus esteja com cada um de vocês que nos assiste, tem nos assistido já nos últimos dias, que por causa desse coronavírus, todos estamos em quarentena, com muito cuidado também quando das necessárias interações sociais para que ninguém pegue nem transmita esse vírus e sempre nossas orações para que Deus logo nos dê uma saída. Nós temos visto muitas coisas nesses últimos dias e temos visto inclusive pedidos de jejum, de oração. Não sei qual que é a sua fé, não sei qual ramo do cristianismo, por exemplo, você pratica, se na sua igreja se ensina a fazer jejuns ou não, mas todas as igrejas ensinam a orar. Mesmo que você não queira jejuar, não seja o seu costume, nós como luteranos, por exemplo, não é o nosso costume, a não ser pela saúde, dificilmente você encontrará algum luterano que faça jejuns, mas nós temos sempre orado, nós temos sempre falado com Deus, pedido a Deus também a iluminação sobre nossas autoridades, seja o nosso presidente do país, sejam os nossos governadores, como é o caso do nosso governador do Espírito Santo, ou nosso prefeito do município de Nova Venécia, para que as coisas não piorem, não fiquem piores do que elas já serão com as causas desse vírus que não serão fáceis de ser superadas depois. Mas como um povo lutador que o brasileiro é, nós vamos conseguir superar tudo isso com a graça de Deus e também porque Deus ouve as nossas orações. E os textos bíblicos para este final de semana, nós viemos fazendo um andar sobre eles, um estudo sobre eles até hoje, e hoje a gente vai pegar o texto do Evangelho de João, no capítulo 12, dos versículos 20 até 43. Texto que nós vamos ler e fazer alguns comentários. Se você também tiver os seus comentários, pode fazer aqui nos comentários desse vídeo, que nós vamos ler e responder caso necessário. Diz o texto bíblico no versículo 20. Entre o povo que tinha ido a Jerusalém para tomar parte na festa, estavam alguns não-judeus. Eles foram falar com Filipe, que era da cidade de Betsaida, na Galiléia, e pediram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizer isso a André, e os dois foram falar com Jesus. Então ele respondeu: Chegou a hora de ser revelada a natureza divina do Filho do Homem. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se um grão de trigo não for jogado na terra e não morrer, ele continuará a ser apenas um grão. Mas se morrer, dará muito trigo. Jesus aqui já está encaminhando para a direção do que lhe aconteceria com sua morte e sua ressurreição, que traz vida para todos aqueles que nele creem. Segue o versículo 25. Quem ama a sua vida não terá a vida verdadeira. E aqui pode parecer que Jesus está depressivo ou com pensamentos suicidas, não é nada disso. Ele está usando uma expressão idiomática que existia no falar do dia a dia dos judeus. Ele não está falando aqui de sentimentos depressivos ou suicidas como sendo característicos daqueles que vão segui-lo como discípulo. Deus valoriza tanto as nossas vidas que Ele cuida de nós todos os dias. E então aqui vai uma palavra especial para você que talvez esteja deprimido. A gente já começa a ouvir falar de pessoas que estão matando umas às outras por medo do vírus, suicídios por causa de ter sido detectado positivo para o vírus. É sempre bom verificar se essas notícias são verdadeiras ou não, mas a gente tem ouvido falar, tem nos chegado, e isso pode te dar um medo, uma sensação de angústia muito grande. Talvez esses pensamentos já venham também à sua mente. Se eu não tenho mais opção para viver, por que eu vou prolongar esse sofrimento? Se você tem pensamentos assim, não fique com esses pensamentos só para você. Converse com alguém, fale com alguém que te seja próximo, que te traga confiança. Se você não tiver coragem ou não tiver como falar com alguém do seu círculo de amigos, você pode entrar no site vivenciar.net.
É um site especializado para tratar com depressão, com pensamentos suicidas, com a dificuldade de criar os filhos sozinhos. São tantas as dificuldades. Dá uma entrada lá, vivenciar.net. Se você quiser conversar mais também comigo sobre o Vivenciar, é só falar aqui nos comentários desse vídeo ou pelas minhas redes sociais, no Instagram ou no Facebook, no Twitter mesmo. É só procurar @pastorjarbas e você vai me encontrar para a gente conversar. Então eu vou ler o versículo 25 todo de novo para ele não ficar perdido no meio desses comentários. Quem ama a sua vida não terá a vida verdadeira, mas quem não se apega à sua vida neste mundo ganhará para sempre a vida verdadeira. E nós estamos aprendendo isso como nunca antes na nossa geração. Talvez em séculos passados já se passou por isso, houve grandes depressões, grandes pestes, grandes pragas. Isso tudo já aconteceu e certamente esta que nós estamos passando agora não será a última, a menos que Jesus volte e termine antes. Mas essa coisa de apegar-se à vida, de achar que aqui é o fim, que aqui tudo acabou. Quem pensa isso nesse momento deve estar se desesperando. Agora, quem tem a fé em Jesus Cristo e sabe que a vida não termina aqui, que não confia só nos seus recursos financeiros, na sua saúde, na sua força de trabalho, sabe que Deus está cuidando de nós e que mesmo que talvez a nossa vida saia de nós assim inesperadamente, nós seremos recebidos por Deus na vida eterna. Esta é a fé de quem crê de fato em Jesus Cristo. Quem quiser me servir, siga-me. E onde eu estiver, ali também estará o meu servo. E o meu Pai honrará a todos os que me servem. E honrar aqui não é te dar bens e glórias neste mundo. Honrar aqui é estar com você na vida eterna. Jesus, nesse texto, está falando de vida eterna. Então, creia em Jesus Cristo. Umas notas feitas na Bíblia de Estudo da Reforma dizem assim: Jesus aproveita a ocasião em que alguns gregos desejam vê-lo para anunciar a sua morte e o futuro que essa morte irá gerar. Muitas vezes nós somos tentados a achar que estamos aproveitando a vida ao nos entregarmos aos prazeres pecaminosos da vida. Cristo promete a vida eterna a todos que negam a si mesmo e confiam nele. Ele nos mostra o sentido da vida abundante. E nós que somos cristãos, que vivemos essa vida abundante, sem necessidade de pecar para estar sentindo aproveitar a vida, nós estamos passando por esse momento certamente melhor do que aquele que não crê em Jesus Cristo, porque passamos com a paciência daqueles que esperam em Deus. Segue o versículo 27. Jesus continuou: agora eu estou sentindo uma grande aflição. O que é que eu vou dizer? Será que eu vou dizer: Pai, livra-me desta hora de sofrimento? Não, pois foi para passar por esta hora que eu vim. Pai, revela a tua presença gloriosa. Então do céu veio uma voz que dizia: eu já a revelei e a revelarei de novo. Jesus fala direto com Deus. Ele fala: Pai, te revela. E Jesus ouve a voz do céu: eu já revelei e a revelarei de novo. A multidão que estava ali ouviu a voz e dizia que era um trovão. Outros afirmavam que um anjo tinha falado com Jesus. Talvez, se a gente pode dar um exemplo aqui, muitas pessoas ouvem no seu dia a dia a voz de Deus e não a reconhecem. Porque, como Jesus diz quando se identifica como bom pastor, as minhas ovelhas me ouvem porque elas reconhecem a minha voz. Agora, aquelas que não fazem parte do meu aprisco, essas não me ouvem. Essas não reconhecem a minha voz. Então, se você não está reconhecendo a voz de Deus, talvez você esteja longe do pastor. Volte para ele. Volte para Jesus Cristo. Jesus disse: não foi por minha causa que veio esta voz, mas por causa de vocês. Chegou a hora de este mundo ser julgado, e aquele que manda nele será expulso. E quando eu for levantado da terra, Jesus está falando aqui profeticamente já de sua crucificação, é levantar-se a pessoa que é crucificada,
Atrairei todas as pessoas para mim. Ele dizia isso para indicar a maneira como iria morrer, diz o versículo 33. A multidão perguntou: a nossa lei diz que o Messias vai viver para sempre. Como é que o Senhor diz que o Filho do Homem precisa ser levantado da terra? Quem é esse Filho do Homem? As pessoas não entendiam, porque ainda não tinha vindo o Espírito Santo que esclareceu todas as coisas em Pentecostes. Jesus respondeu: a luz estará com vocês ainda por um pouco mais. Vivam a sua vida enquanto vocês têm esta luz, para que a escuridão não caia de repente sobre vocês. Quem anda na escuridão não sabe para onde vai. Enquanto vocês têm luz, creiam na luz para que possam viver na luz. E aqui, se a gente pode fazer um paralelo com tudo isso que a gente está vivendo por causa da epidemia mundial, da pandemia, nós estamos tateando na escuridão. A gente ouve diversas pessoas, alguns especialistas de verdade, outros se dizem especialistas. Não quero julgar ninguém, mas tem muita gente que não sabe nada que está dizendo. Eu diria, tenhamos prudência, tenhamos paciência. A gente não sabe como isso tudo vai se resolver, nem para o bem nem para o mal a gente sabe. Então não é hora de acreditar nem naquele que propaga o caos, nem naquele que proclama a salvação imediata. Nós não sabemos, estamos aprendendo com o vírus. Em certos lugares ele está contaminando muito, em outros lugares nem tanto. Nova Venécia, esta semana, se livrou da última suspeita do caso de coronavírus. Tínhamos 6 suspeitas, graças a Deus ninguém tinha coronavírus. E agora, novos casos talvez venham, talvez não venha mais nenhum, mas nós estamos tendo paciência. Já imaginou se alguém que é diagnosticado com coronavírus ou com suspeita toma uma atitude drástica e tira sua própria vida? E depois se constata que não era? Então não é hora de atitudes drásticas, quaisquer que sejam. Tenhamos paciência, prudência, assim como a gente pede para os filhos, assim como a gente pede para todas as pessoas. É hora de não tatear na escuridão. É hora de saber que na escuridão é preciso ter calma e reconhecer o terreno e ver aonde queremos ir e como fazer para chegar até lá. Isso quanto ao vírus. Quanto à nossa salvação, nós já temos a luz. A luz de Cristo nos indica o caminho da salvação e só Cristo é o caminho da salvação, nenhum outro, não há outro mediador, diz a palavra de Deus. Cristo, diz a Bíblia da Reforma nas suas notas, Cristo encara o momento de sua glória, confirmado pela voz do seu Pai vinda do céu. Não é a primeira oportunidade que Deus faz isso aqui neste momento. A hora em que ele será levantado na cruz para que possa atrair todos para si. Agora é o dia da salvação. É nesse momento que chega ao ápice aquilo de convidar as pessoas porque o reino de Deus está chegando. E nós temos em 2 Coríntios 6:2, agora é o dia da salvação. Agora é no momento que você ouve. Se você está ouvindo essa palavra de Deus e até hoje não cria no Senhor Jesus, agora é o dia. Amanhã pode ser muito tarde. É hoje o dia que Jesus Cristo quer te salvar. As pessoas que o ignoram correm sério perigo. Graças a Deus, Cristo continua comprometido com a sua missão de levar a salvação até o mundo, apesar de toda a incredulidade. Se você está pensando talvez em alguém que não crê neste momento, não julgue. Mas talvez você conhece alguém que não crê em Jesus, que já te disse isso, que você percebeu isso. Apesar desta pessoa não crer, Deus também quer salvar a ela. E é você que tem que falar com ela. Porque talvez ninguém mais o faça. E talvez essa pessoa se perca e você tinha oportunidade de falar com ela. Assim como eu estou falando com você agora. Jesus Cristo quer você. Ele quer te salvar. Então creia no Salvador Jesus Cristo. Segue o texto bíblico na metade do versículo 36 em diante. Depois que Jesus disse isso, foi embora e se escondeu do povo. Eles tinham visto Jesus fazer todos esses milagres, mas não criam nele. Outro dia eu falei disso num vídeo. Não adianta milagreios, porque quem não crê, prova nenhuma é suficiente. Mas o Espírito Santo continua batendo no coração da pessoa para dizer,
creia. E a nós cabe anunciar esta salvação. A nós cabe levar a palavra de Deus. O Espírito Santo fará a parte dele. Para que se cumprisse o que disse o profeta Isaías: Senhor, quem creu na nossa mensagem e quem viu que era o Senhor que estava agindo? Aqui o texto exagera para mostrar uma verdade. Muita gente creu, muitos não, muitos mais, diria eu, não creram, mas muitos foram salvos. Não podiam crer porque, como disse Isaías, e aqui está falando especialmente de líderes judeus, Deus cegou os olhos deles e fechou a mente deles para que não vejam e não entendam e não se voltem para ele e sejam curados por ele. Isaías disse isso porque viu a revelação da natureza divina de Jesus e falou a respeito dele. No entanto, muitos, olha aqui a ressalva, no entanto, muitos líderes judeus creram em Jesus, mas não falavam publicamente a favor dele para que os fariseus não os expulsassem da sinagoga. Muitos líderes judeus creram. Talvez muita gente que você pensou na hora que eu perguntei se você conhece alguém que não crê, talvez muitos desses que você pensou ainda vão crer ou creem secretamente. Você continue falando, continue testemunhando e continue vivendo a fé cristã. Não adianta só falar, precisamos viver a nossa fé cristã. Eles gostavam, segue. Eu vou ler o 42 e o 43 para dar a ideia completa. No entanto, muitos líderes judeus creram em Jesus, mas não falavam publicamente a favor dele para que os fariseus não os expulsassem da sinagoga. Eles gostavam mais de ser elogiados pelas pessoas do que ser elogiados por Deus. Diz a nota da Bíblia da Reforma, alguns judeus rejeitam Jesus e, sob o juízo de Deus, têm os seus corações endurecidos na incredulidade. Eles faziam de conta que não criam em Jesus Cristo, então Deus endureceu os seus corações. Outros creram nele, mas recusaram-se a confessar abertamente por medo de serem removidos da comunidade da sinagoga. O desejo de ser aceito pelos outros pode impedir ainda hoje que um cristão confesse corajosamente a Cristo. Mesmo assim, tenha coragem. Deus revelou a sua presença salvadora, a sua glória na pessoa de seu Filho, para que possamos glorificá-lo diante de todas as coisas. Talvez o seu trabalho, talvez os seus vínculos sociais estejam te impedindo de confessar a sua fé no Salvador Jesus Cristo, estejam te impedindo de ir à igreja para que alguém descubra. É hora de você decidir-se. De que lado você está? Porque se você não está abertamente com Cristo, você também não está com Cristo. De que lado você está? De que lado você quer estar? Alguns anos atrás, a gente ouvia notícias verificáveis de psicólogos que se confessaram cristãos e foram perseguidos por pessoas, por sindicatos, por partidos políticos. Nós estamos num país livre, onde nós livremente podemos confessar qualquer fé. Se a nossa fé é cristã, por que nós não podemos confessá-la? Se alguém tem uma fé em uma das religiões africanas que vieram para o Brasil, ele pode abertamente confessá-la, até no carnaval, se quiser. Para a mídia toda assistir. Por que nós não podemos confessar a nossa fé cristã? Precisamos decidir de quem somos, a que Deus seguimos. E isso implica na vida diária. Implica no nosso ir à igreja, implica na nossa oração, na leitura bíblica, no testemunho, no ofertar. Como tem tanta gente falando de oferta, extorquindo em nome de Jesus Cristo, muitos entenderam errado a oferta. A oferta é de um coração sincero, agradecido a Deus e livre. Não esse monte de negócios que estão fazendo com Deus. Mas nós precisamos, de uma vez por todas, dizer se somos de Cristo ou não. E seguir isto. Seguir este Cristo. Estes senhores que gostavam mais da sua vida social, dos seus aniversários, que
que se estendiam até tarde da noite, impedindo o culto no outro dia, dos seus casamentos festivos, das suas reuniões festivas, dos seus jogos de futebol, e o que quer que seja, que estivesse atrapalhando a sua fé em Jesus Cristo. Estes tiveram o Cristo verdadeiro junto com eles, em pessoa, em carne e osso, e o rejeitaram. E nós pela fé também temos o Cristo. O que vamos fazer com ele? Jesus Cristo te espera. Jesus Cristo tem para você perdão. Jesus Cristo tem para você orientação. Venha para Jesus. Venha para aquele que te abraça como um pai amoroso abraça uma criança que talvez está machucada, com medo, dolorida. Se você tem dúvidas sobre isso, quer ouvir falar mais sobre isso, tem diversos sites que eu poderia te indicar. Um deles é a Hora Luterana, oraluterana.org.br, e você vai achar muito material cristão para estudar. Você pode também escrever nos comentários aqui e, na medida do possível, eu vou te respondendo. Pode procurar pelas redes sociais, vai estar em cima aqui, @pastorjarbas, e você pode entrar em contato comigo e a gente se fala para falar mais desse Salvador que te ama, assim como ele amava aqueles líderes judeus também, que não foram salvos por própria atitude deles de ignorar o Salvador Jesus Cristo, uns porque não criam mesmo, outros porque queriam mais a vida neste mundo do que a vida eterna. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor Deus faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. Que o Senhor sobre vocês levante o rosto dele, te olhe com alegria e te dê a paz. Amém.